Oi, pessoal, boa tarde. A gente vai apresentar para vocês agora a preparação da maionese referente à aula prática sobre ovos. Inicialmente, a gente trouxe aqui uma breve introdução sobre ovos. Então, os ovos eles vão ser ingredientes essenciais utilizados em várias culinárias e preparações mundialmente. Eles podem compor pratos tanto salgados quanto doces e podem ser servidos em qualquer que seja a refeição. Os ovos eles podem ser classificados de acordo com seus grupos, classes, tipos, segundo a cor que sua casca vem apresentar, a qualidade e o peso que ele também possa vir a apresentar. Quando a gente fala dos interesses industriais, o padrão de qualidade de um ovo, ele vai apresentar uma relação com a facilidade em que vai ocorrer a separação entre a clara e a gema, a preservação das propriedades funcionais e ainda com a cor de sua gema. Já para os consumidores, essa qualidade ela vai estar relacionada com o tempo de validade desses ovos, as características organolépticas, bem como as cores da gema e da clara. Aqui estão os ingredientes que a gente utilizou na preparação. Então, a gente usou 2 unidades de gema crua, 300 ml de óleo vegetal, 10 ml de vinagre, 0,2 gramas de sal e 0,1 gramas de pimenta. Agora a gente vai mostrar para vocês um videozinho feito pela Degiane mostrando o processo de preparo da nossa maionese. E agora veremos a ficha técnica da preparação. O molho de maionese tradicional, ele rendeu ao total uma quantidade de 150 gramas, que corresponde a 13 porções. Os ingredientes utilizados, como já foram vistos, foi a gema crua, o sal, o óleo vegetal, o vinagre e a pimenta. A quantidade total de gema crua utilizada foi 2 gemas, que vai corresponder a 2 ovos, 100 gramas, cada ovo pesou 50 gramas. Então, o peso bruto foi de 100 gramas. O PL, calculamos o PL dos ovos quebrados sem a casca, mas ainda com a clara, foi de 99,6. E o PL, o peso líquido somente das 2 gemas, foi de 1,4 gramas. E o FC dos ovos quebrados sem a casca é de 1,004. E o FC é o fator de correção das gemas,
sem a casca e sem a clara foi de 71,4. E a medida caseira corresponde a 2 unidades de ovos, e no caso vai ser utilizado 2 gemas. E o custo é de R$1. E o sal, a quantidade total foi de 0,2 gramas, então o peso bruto 0,2, o peso líquido 0,2 e o fator de correção 1, a medida caseira é uma pitada. Óleo vegetal foi de 200 ml, então o peso bruto 200 ml, o peso líquido também 200 ml e o fator de correção 1. Essa medida caseira de óleo vegetal corresponde a um copo tipo requeijão. E o vinagre, a quantidade total utilizada para essa receita foi de 10 ml, o peso bruto também de 10 ml, o peso líquido de 10 ml e o fator de correção 1. E a medida caseira do vinagre é de 2 colheres de chá, cada colher de chá tem 5 ml. E a pimenta, o valor, a quantidade total utilizada foi 0,1 gramas, então o peso bruto 0,1 gramas, o peso líquido 0,1 gramas, o fator de correção 1, e corresponde a uma pitada. Ao final, o custo total deu de R$15,10. O tempo de preparo para essa receita foi de 35 minutos. O tempo de cocção é 0, porque ela não foi submetido ao processo de cocção, ao fogo. O fator de cocção vai ser 0 também, e a porção para cada pessoa corresponde a 12 gramas, que a gente pode dizer também que é o per capita, que corresponde ali a 2 colheres de chá. E o custo por porção foi de R$1,20. E aqui a gente tem o valor nutritivo da preparação da maionese. A quantidade de calorias total foi de 459 kcal. A quantidade de fibras total foi 0. A quantidade total de carboidratos foi de 11,85 gramas e a quantidade total de proteínas foi 0,87 gramas e de lipídios totais deu 45,75 gramas. Lembrando que todos os valores que vocês estão vendo nessa tabela correspondem à quantidade de 150 gramas de maionese, que foi o que o rendimento proporcionou. A quantidade de gorduras saturadas foi de 6,15 gramas, de gorduras trans foi 0,255 e de colesterol foi de 63,75 miligramas, de cálcio 5,22 miligramas, de sódio 1.179 miligramas, de ferro 0,15 miligramas e a vitamina A um valor de 12,405. Então, gente, agora a gente vai falar sobre os resultados de discussões sobre a preparação da maionese. Então, a nossa maionese ela foi preparada através do procedimento básico, ou seja, ela foi batida manualmente e de forma intermitente, e no final do processo a gente alcançou objetivos e resultados satisfatórios. No procedimento básico, a gente seguiu a forma tradicional de produção, ou seja, o óleo ele foi adicionado lentamente aos ingredientes a fim de fragmentar suas cutículas, facilitando dessa forma a formação da emulsão. Então, no final do processo inteiro, a gente obteve uma maionese firme, com a coloração amarelo alaranjado, que é devido à presença dos carotenoides da gema, e um odor suave. Durante o procedimento, a gente pôde constatar também que alterações na ordem de adição de ingredientes, elas não vão nos proporcionar a obtenção de um produto final desejável. Então, sendo assim, a gente pode assegurar que os tensoativos eles vão ser mais eficientes quando em grandes quantidades, fato que acontece no início, que as gotículas de óleo elas vão ser mais facilmente fragmentadas quando presentes em pequenas quantidades, motivo esse pelo qual a gente deve adicionar o óleo vagarosamente e após a agitação de outros componentes. Em relação ao vinagre que a gente utilizou, que é o ácido acético, a importância dele deve-se à sua capacidade de provocar alterações nas proteínas da gema do ovo, fazendo com que a mistura ela fique firme e conseguindo dar uma maior estabilidade para as suas substâncias tensoativas. Além dessa propriedade, o ácido ele vai conferir sabor, que é uma função também que foi desempenhada pelo sal e pela pimenta que a gente utilizou, além também de possuir um fator antisséptico e ajudar a prevenir contra a deteriorização dessa nossa maionese. Em relação às gemas do ovo que a gente utilizou, que por possuir lecitina, a presença dessa lecitina no ovo ela vai atuar como emulsificante, ou seja, ela vai proporcionar a interação entre o óleo e a água, resultante em um molho cremoso, podendo considerar que a quantidade de lecitina presente nas gemas que a gente utilizou ela foi suficiente para emulsificar, resultando em uma mistura homogênea. Após a realização do experimento principal, a gente realizou testes
utilizando um ovo inteiro ao invés de uma gema ou 2 gemas, onde foi gerada uma maionese, que ao se comparar com a maionese padrão, obteve uma textura rala, porém uma textura satisfatória com a coloração branco-amarelada. O aspecto relacionado à textura, ele deve-se à clara, que vai possuir uma menor ação estabilizadora do que as gemas. Já a coloração branco-amarelada, ela deve-se à diminuição da concentração de carotenoides. Em relação aos nossos resultados, a gente pode chegar ao resultado de que os ingredientes utilizados para preparar a maionese, eles devem ser acrescentados em coerência com os princípios científicos e que quantidades insuficientes de componentes chaves como o ácido e a gema, elas vão e podem comprometer o resultado final do produto. No caso do experimento realizado e utilizando a técnica de maneira adequada, seguindo todos os processos estabelecidos, a gente pôde obter um produto final com textura e sabor desejáveis. Além disso, foi possível constatar também, em testes posteriores, como eu acabei de falar para vocês, que na ausência de um destino final às claras, aparece como alternativa a utilização de um ovo inteiro, que vai gerar um produto similar ao produto, na forma mais conhecida, evitando dessa forma um possível desperdício.